Olá, maravilhosa, como é que você está? Estou aqui para a gente bater um papo. Você agora vai bater um papo com a psicoterapeuta de mulheres, Ana Amélia Sobral. Vai ser um papo muito especial sobre a construção da autoestima. Eu estou aqui preparando um material para a mentoria, né, do programa Mulher Mais. Essa mentoria está assim feita com muito carinho, com muito amor, com muito profissionalismo. Nós já estávamos na 7ª turma da mentoria da autoestima feminina e senti essa necessidade, né, de ampliar esse projeto, de ampliar esse cuidado, e aí desenvolvi justamente esse programa Mulher Mais, porque você, mulher, merece, né? Então a gente merece estar no lugar onde a gente quiser, a gente merece ser feliz, a gente merece o melhor. Nós, vou colocar até agora mesmo, né, nesse pronome mais abrangente, nós merecemos, né, alcançar o nível que nós temos dentro de si. Porque muitas vezes a gente pensa bem menos do que o que a gente é, né? Então a gente sempre tem uma tendência a pensar menos e nunca, né, ou quase nunca, para mais, sempre para menos. Então isso também envolve justamente esse conceito, essa imagem que nós temos de si. Então, quando a gente tem uma imagem positiva de si, com certeza nós vamos ter aí uma autoestima equilibrada, na medida certa, para que a gente possa desenvolver e ser aquilo que nós estamos, né, querendo alcançar em termos dos nossos objetivos. Então, como eu já falei anteriormente, meu nome é Ana Amélia Sobral, sou psicóloga, sou terapeuta de mulheres, então assim, eu tenho um curso, né, específico para atender as mulheres. Sou mentora, tenho também uma pós-graduação em metodologia e gestão do ensino superior, em neuropedagogia e psicanálise, e sou neuropsicóloga, escritora, palestrante. Então, assim, desde quando eu me formei, eu não paro de estudar, tanto na questão acadêmica, formal, como no meu dia a dia. Eu amo, assim, me faz muito bem compartilhar saberes, estudar, fazer trocas. E eu, na verdade, gente, eu desde quando eu entrei na escola, lá pequenininha, que eu não parei de estudar e não vou parar nunca. Porque aonde eu estou hoje, eu estou justamente por conta, né, do fruto aí desse alto investimento que eu faço com relação à minha formação, né? Hoje uma formação enquanto psicóloga, enquanto terapeuta de mulheres, né? Mas já fiz outras formações também para a área da neuropsicologia. Enfim, é isso que me nutre, é isso que me dá vida, me dá garra de realizar o meu propósito, né? Que hoje é justamente essa questão, né, de conduzir as mulheres para o seu autodomínio, para o domínio próprio, né? Porque a gente vê muitas mulheres que muitas vezes não acreditam no seu potencial, né? Muitas vezes não reinam na sua própria vida, deixam que outras pessoas vão ali direcionando, vão falando o que é que ela tem que fazer, o que é que ela gosta. Então, hoje, meu trabalho é justamente esse, né? Para que essas mulheres tenham esse domínio próprio e confie em si mesma, confie nas suas habilidades, confie no seu potencial. E é muito gratificante ter você aqui, Claudinha, junto comigo, para que a gente possa desenvolver aí esse bate-papo. E aproveita, vai convidando aí outras mulheres. A gente entrou aqui agora, tá nesse esquenta. E aí vamos agora também convidar aí outras maravilhosas. Mas, como eu estava falando com vocês, eu, né, já estava aí na 7ª turma da mentoria da autoestima feminina e tive, assim, esse cuidado, né, e ao mesmo tempo, porque a gente vai realizando e vai entendendo que nós podemos aprofundar mais, que nós podemos
fazer algo diferente para que nós possamos alcançar outras mulheres. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a autoestima, sobre essa construção da autoestima. E será um bate-papo muito especial. Eu já estava aqui, né, estudando sobre e reorganizando o programa Mulher Mais, justamente estudando alguns teóricos como Carl Rogers, William James, né? E aí falei assim, não, eu podia dar uma paradinha aqui para também compartilhar esse conteúdo que nós estamos estudando. Porque assim, a base de qualquer trabalho, a base de qualquer, como é que eu posso falar, cuidado que nós temos com relação ao outro, precisa estar alicerçado, né, em teorias, precisa estar alicerçado nesse arcabouço teórico para que a gente possa dar o melhor. E nessas pesquisas que nós vamos fazendo para que a gente possa melhorar o nosso método, a nossa maneira de estar, a gente vai entendendo que isso também precisa ser compartilhado e trocado em miúdos, né? Porque a gente traz ali do conteúdo científico, mas a gente também precisa estar trocando em miúdos, porque muitas vezes as pessoas, né, por não conhecer a área, às vezes também não entende alguns conceitos, né? Então, trazendo um pouco do que Carl Rogers traz com relação à autoestima, né? E ele traz que um dos alicerces da autoestima é o autoconceito. É a partir desse autoconceito que a gente começa a entender, né, quem somos de fato, a se valorizar. E aí ele traz alguns pilares, né, com relação a essa questão do autoconceito. Que a autoestima, na verdade, esse autoconceito, ele é formado por crenças, né? As crenças que nós vamos formando acerca de si. Então, se eu não formo em mim uma crença positiva de quem eu sou, né? Uma crença positiva de que eu posso alcançar, de que eu posso fazer, de que eu tenho um potencial. Muitas vezes as crenças que a gente vai trazendo para nós são crenças negativas. Eu não posso, eu não consigo, é muito para mim. Mulher não sabe lidar com o dinheiro, né? Então a gente vai trazendo a partir dessa relação que a gente vai tendo com o outro, a partir dessa formação que nós vamos tendo com os nossos pais, né? Porque os nossos pais são os primeiros ali que vão passando ali essa educação, essa formação. E a partir dessa vivência, a gente vai, como é que eu posso falar, construindo esse autoconceito, que na verdade também é a nossa autoimagem. É como eu me vejo, né? Tá fazendo sentido para vocês, né? Então, esse autoconceito é formado por valores, por pensamentos, por crenças. Então, aí a gente se pergunta aqui, como é que está sendo a minha valorização? Eu tenho confiado em mim mesma? Eu tenho me autovalorizado? Como é que está essa questão para vocês? Então, assim, esse momento também desse bate-papo é uma forma também de reflexão, para você olhar para si e se perceber e ter essa consciência aonde você está hoje. Como é que está o seu pensamento com relação a você mesma? Como é que está essa questão dos valores? Você se valoriza? Né? E quais são os... E quando a gente fala também de valor, o que é que você valoriza também para a sua vida? O que é que você quer para si? Quais são as amizades que você quer? A gente pode, né, tá ampliando aí essa questão dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Qual é o valor inegociável para você? O que é aquilo que realmente não dá para você? Você olha assim e fala, não, isso aqui é um valor inegociável. Eu não vou passar para esse passo, porque realmente vai de encontro àquilo que eu acredito, né? E às vezes isso é muito frágil na gente. Então, às vezes a gente se deixa se levar pelo valor do outro, pelo que o outro acredita, e às vezes a gente acaba, né, se auto-sabotando e não vivendo uma vida que faz sentido, tá? Tá dando para compreender aí o que eu tô falando para vocês? Sim ou não? Fala aí para mim.
Quem é que pode responder? Me colocar aqui no privado ou responder aqui no próprio chat, né? Se vocês estão entendendo o que a gente está conversando com vocês. E é isso, né? Então, um dos pilares, né, da autoestima é o autoconceito. E esse autoconceito que é o que? A nossa própria autoimagem. E essa autoimagem é construída pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos. O que é que você, o que é que passa aí nessa cabeça aí? O que é que tá passando? Quais são os pensamentos que tá vindo para você? Não coloquei no silencioso, peraí que eu vou colocar. Quem chegou aí agora, dá um alô aqui. Quem é que tá aqui acompanhando essa live? Vamos ver aqui, olha. Eu fico em uma eterna briga interna, ao mesmo tempo que eu acredito, que eu posso, que eu consigo, eu bloqueio e fico permitindo passar por essas coisas que não acho legal, justamente, né? Então a gente já percebe aí essa dificuldade em realmente consolidar aquilo que você acredita com relação aos seus valores, né? Então é isso. Então, isso, o que é que a gente está percebendo? Que é necessário, né, você voltar para si, você voltar para a sua essência. O que de fato é importante para você? E aí você vai respirando fundo, vai contando até 3 antes de tomar qualquer decisão na tua vida, tá? Eu vou até... Achei muito importante essa sua fala, certo? E aí eu tirei até um print aqui para poder depois a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Muito pertinente, porque o que é que essa maravilhosa falou? Ela falou dessa dificuldade, né? Porque ela fica justamente com esse conflito interno, né? Esse conflito interno do que ela acredita, do que ela pode fazer, né? Mas ao mesmo tempo, as crenças limitantes faz com que ela não dê o passo para frente, ela não rompa, né? Vamos pensar aí desse desbloqueio no sentido de rompimento mesmo. Eu até muitas vezes trago uma imagem de um elefante com aquela corrente, né? O elefante, ele tem possibilidade de romper aquela corrente, né? Aquilo não é mais forte do que ele, mas por conta das crenças limitantes, por conta do que muitas vezes está cristalizado, aí a pessoa acaba tendo essa dificuldade de sair dessa zona do conforto, que para mim não é nada confortável, né? E acaba não avançando para a zona de crescimento, né? Primeiro a de aprendizado e depois a do crescimento. E o Carl Rogers, né? A palavra é essa, rompimento, é justamente isso, romper, quebrar o ciclo, né? É importante quebrar esse ciclo, né? Então, na mentoria, a gente trabalha muito essas questões, né? Da questão do rompimento do ciclo. E, às vezes, também, a gente até orienta o próprio acompanhamento psicológico, né? Por quê? Porque isso aí a gente acaba entrando em áreas mais profundas ainda, né? Que é justamente esse trabalho pessoal. Então, Carl Rogers, ele acreditava que a autoestima é baseada na consideração positiva e incondicional, né? Então, isso significa o quê? Que você merece ser valorizada e amada, independente das suas falhas e realizações. Então, a questão de você ter essa consideração positiva independe do que você faz ou do que você não faz. Simplesmente entendeu? É incondicional. Não depende de estar nos altos e baixos. Mas muitas vezes, por conta da baixa autoestima, dessas dificuldades que a maioria ou uma grande parte da população das mulheres tem, aí acabam, né, muitas vezes deixando que essas dificuldades que fazem parte da condição humana vá influenciar na questão da autoestima, né? E baseado também com relação que a gente, né, tá aqui estudando até aqui na tela,
que fala que também o autoconceito é um componente fundamental da personalidade, abrangendo as crenças e percepções que o indivíduo tem com relação a si mesmo, né? Então, olha só, se é abrangendo as crenças e percepções, quer dizer o quê? Que é o que eu falei no início. A gente sempre pensa que a gente é menos. É muito difícil a gente estar se colocando nesse lugar do nível mais elevado, do lugar mais alto, do eu posso realmente. Eu quero ir para Roma, eu vou para Roma, eu consigo ir para Roma. Aí um exemplo, né? Se eu não tenho um exemplo, né? A crença ali limitante fala mais alto. Ah, mas é muito difícil. Ir em Roma, ah, é muito dinheiro. Ah, eu não vou conseguir. Então, assim, já pensa no objetivo, mas os pensamentos autossabotadores já detonam ali, não vê nem possibilidade. Né? Eu vou trabalhar X horas, quais são as possibilidades? Deixa eu ver se eu conheço alguém, ou se eu tenho também alguma, já procurar saber valores para eu poder me organizar, me planejar e ver como possível. Então, às vezes a gente sonha alto, e aí eu fico pensando, esses dias eu tava, foi esses dias, aconteceu uma situação, né? E aí tinha um menininho, assim, a gente ficou assim, eu e meu esposo, a gente ficou parado, né? E aí um menininho veio perguntando, o que é que aconteceu? Como é que tá? Como é que foi isso? E aí eu fiquei pensando assim, falei assim, olha a curiosidade deste menino, né? Ele viu a gente parado, viu que estava acontecendo alguma coisa. E ele veio, né, saber o que é que tinha acontecido e ficou indagando mesmo, né? No sentido de curiosidade, né? E aí eu fiquei pensando assim, aí eu fiquei depois que passou, eu fiquei conversando com duas mulheres que estavam assim do lado, e aí a gente começou a pensar nessa questão, assim, eu trouxe para ela, olha, é assim que a gente, que muitas vezes a gente resolve os problemas do mundo, vamos dizer assim, é pelo porquê, é pela inquietação, é pela curiosidade. E aí a gente foi falando que quando a gente era pequena, muitas vezes a gente faz muito isso, né? Usa a imaginação, usa a fantasia, a criatividade, e quando a gente vai crescendo, que vai ficando adulta, a gente vai engessando, né? Então, muitas vezes esse engessamento é que dificulta fluir, né? Ter essa fluidez dos nossos pensamentos, né? É baseado mais pelo lado ali positivo do que pelo negativo. Outro exemplo também que eu vejo assim de que criança retrata muito isso, porque a gente já foi criança e muitas vezes a gente vai engessando. Minha filha tem uma amiga, né, que estudava desde o maternalzinho ali. E aí a gente houve uma situação, a gente, né, que precisou mudar de escola. E aí ela mudou de escola e a amiga também mudou. Só que a gente estava vendo uma escola que as duas pudessem estudar juntas, né, para continuar. Só que a gente mora em lugares diferentes, estratégias diferentes. Eu moro, né, aqui pelo lado do Recreio, né, pelo lado de cá, e ela mora mais pelo lado do bairro Brasil, pelo lado de lá. E aí a coleguinha falou, a gente falando, né, com relação, a gente vê, né, as estratégias, né, com relação ao horário de buscar, a logística do carro, quem é que vai buscar, quem é que não vai. E aí a gente viu que não estava encaixando, né? E aí a amiga falou assim, já sei, já tenho a solução do problema. Bia mora com a gente. Simples assim, né? Então a gente ali, tudo ali buscando estratégia, falando que não dava, quem já sabe, o trânsito de meio-dia é complicado para chegar, para buscar. E aí tem outros horários que precisam ser cumpridos. E aí ela veio com essa, né, imaginação fértil, né, dizendo que a Bia podia morar com ela. E é isso. Então, assim, a gente precisa retomar, né, vamos dizer assim, exercitar essa criatividade, exercitar esse pensamento positivo, né? Exercitar para que essa fluidez possa vir diante das resoluções de problemas que a gente precisa ter durante a nossa vida, né? Então é isso. Então, essa é o que eu estava falando também com relação à percepção. Então, a gente muitas vezes tem uma percepção distorcida da realidade.
né? Então, essa percepção distorcida é como se a gente tivesse... Eu tô aqui e tem o vidro ali, né, da janela, e aí eu não vejo o que é que tem do lado de fora. Um exemplo, se tivesse, né, assim, sei lá, ou com aquelas películas, ou suja de poeira, sei lá, alguma coisa assim, que impedisse de eu ver o que é que estava lá do outro lado, né? E aí, às vezes, a gente vê borrado, né? Aquelas películas mesmo que às vezes a gente coloca, a gente vê, mas vê assim, borrado. E aí a gente não tem essa percepção nítida, né, dessa realidade. Mas por quê? Porque existe ali um bloqueio, né? No caso da película ali, um exemplo, existe um bloqueio que me impede de ver o real, do que realmente está acontecendo lá fora. Se está chovendo, se está nublado, se está com sol. Aí às vezes fica, parece que está chovendo, parece que está nublado, parece que o sol está saindo. Mas a gente não tem a certeza. E aí entra nesse processo também do autoconhecimento, tá? Vocês estão entendendo, gente? Me fale aqui. Me falem se vocês estão entendendo. Quem está aqui, né, e puder dar esse retorno. Então, é isso. Então, assim, essas crenças e percepções distorcem, né, a nossa realidade. E, às vezes, por isso que, muitas vezes, algo que é muito real para nós vamos entendendo como algo que é difícil, como algo que não é para mim, como algo que a gente não merece. Então, nós precisamos cuidar, né? Cuidar dessa questão, dessa percepção, desses pensamentos autossabotadores. E muitas vezes a gente precisa cuidar lá da raiz mesmo, da base, para entender e vir aí ressignificando, tá? E diante dessas questões, né, que eu venho percebendo ao longo do meu processo de estar trabalhando com mulheres, eu tenho buscado cada vez mais estudar mais, me aprofundar mais, para que eu possa dar o melhor que eu tenho para vocês. Então, a mentoria da autoestima feminina hoje se transformou em um programa Mulher Mais, porque a gente entendeu que a mentoria já não estava contemplando o alcance que as mulheres, né, estavam tendo a necessidade. Então, a gente desenvolveu algo maior e hoje eu estava aqui, né, estudando sobre esse novo formato, e aí eu comecei estudando justamente por essa questão da construção da autoestima, né? Como essa autoestima é construída? Quais são os teóricos que estudam a autoestima, né? Mas, claro que eu não vou falar para vocês teóricos, algo científico, não. Isso é para mim beber da fonte, tá? Para vocês eu vou trocar em miúdos. Qual é o miúdo que eu trago para vocês? Que é justamente as nossas crenças, os nossos valores, os nossos pensamentos, que a gente precisa cuidar dessa imagem que a gente se vê. É como se fosse um espelho, só que não é um espelho esse concreto que a gente usa. Eu tô aqui, eu tô me olhando, eu tô me vendo, é um espelho, um exemplo, né? Mas eu poderia agora estar me olhando e dizendo, Ave Maria, que menina feia, que mulher feia é essa? Ave Maria, e começar a colocar vários pontos negativos com relação à minha pessoa, né? E então, isso não é um conceito positivo que eu vou ter de mim, né? Então, é isso que a gente precisa aprender, e isso é uma construção, né? Como eu já entendi esse processo, e hoje eu vejo, gente, vocês não têm ideia do quanto é importante a gente sentir como é que eu posso falar para vocês? Esta coerência, a palavra é essa, coerência, do que a gente vê na prática e do que realmente a gente é. Então, hoje, eu consigo ver isso claramente, né, do potencial que eu tenho, né, do valor que eu tenho enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional. E isso é maravilhoso, né? E é muito importante, e é por isso que hoje eu estou, né, desenvolvendo aí esse trabalho com mulheres, porque eu já entendi e vejo também na prática, vejo na própria teoria, quando eu vou me debruçar, quando eu vou estudar. E quantas mulheres chegam para mim dizendo, né,
desse sofrimento, dessa desarmonia que elas têm sobre si, né? De não ver o potencial, de não ter domínio sobre a própria vida, de se sentir inferior, de se sentir para baixo, de não ver o seu valor, nem nas coisas que muitas vezes elas começam a fazer, né? Do que elas se predispõem a fazer. E aí muitas vezes acabam desistindo, né? Sem ao menos tentar, né? Sem ao menos tentar. Então a gente precisa, né, ter essa coerência do que a gente acredita, do que a gente quer para si, ter essa claridade. A gente precisa clarear, a gente precisa iluminar o nosso caminho. E para isso a gente precisa, né, desse autoconhecimento. Nós precisamos entender esse autoconceito. Qual é o meu autoconceito? Quais são os meus valores? Quais são os pensamentos que nutrem a minha vida, que nutrem a minha mente, né? Quais são as crenças que estão me limitando? Então, tudo isso realmente autoconhecimento, né? E nesse programa Mulher Mais, nessa mentoria que nós estamos aí formando, a gente vai estar trabalhando todas essas questões e com mais mulheres, não é você só, né? São várias mulheres ali trabalhando junto, dialogando, conversando, para que realmente a gente possa atingir o objetivo que é, né, cuidar de você, cuidar das mulheres. Deve ser mesmo maravilhoso sentir esse poder, não se responsabilizar por algo que não tenha dado certo, justamente, né? Como é que a gente precisa cuidar disso? Né? Não se responsabilizar. Olha a responsabilidade, o peso que você está trazendo sobre você, né? E aí quando eu eu leio essa sua fala, o que me remete também é a questão da autocompaixão, da gente ter compaixão de si mesma. A gente tem compaixão pelo outro, por exemplo, se você for falar isso para uma coisa, não vou falar assim, se fosse uma amiga sua que estivesse passando por essa questão aí de não, né, de ter feito algo e dado errado, e aí o que é que você falaria para ela? Qual seria o conselho, qual seria o acolhimento que você daria para ela, né? Tenho certeza que não seria esse de se responsabilizar. Você iria falar outra coisa, né? Ou é assim mesmo, tenta novamente, né? Se acolha nesse momento e, sabe, olhe para si, respire fundo, né? Vamos reorganizar, tentar novamente. O que é que não deu certo? Olha para o que não deu certo, não com olhar de negativo, mas com olhar de aprendizado, né? Com olhar de aprendizado. O que é que se pode fazer para que venha dar certo, né? Porque a gente se apega ao que não deu certo e fecha. Ó, pega uma chave, vira, põe dentro de uma maleta e joga para lá, né? E a gente precisa olhar o quê? O que é que Carl Rogers fala? Ele, no caso Rogers, acreditava que a autoestima é baseada na consideração positiva incondicional. Isso significa que você merece ser valorizada e amada, independente de suas falhas ou realizações. Então, quando a gente tem essa consideração positiva e incondicional, essas falhas, essas questões que não deram certo, a gente não vai estar olhando pelo lado negativo. A gente vai olhar pelo lado positivo, pelo lado do copo cheio. Tá bom, não deu certo, tá bom, deixa eu olhar o processo, deixa eu olhar o caminho, o que é que eu posso fazer diferente, qual é a outra rota que eu posso tomar. E é isso, mulheres, é isso, né? Então, é muito importante essa imagem que a gente tem sobre si mesma. O autoconceito é formado por crenças, por valores, por pensamentos. É sobre quem é você. Você sabe quem é você? Você sabe das suas dificuldades, você sabe do seu ponto forte, do seu ponto negativo, né? E é assim que a gente vai tecendo a nossa vida. E a questão também dessa questão positiva
é da gente ter uma percepção também realista, né? A gente também precisa trazer o real. Então, nós vamos trabalhar em cima do que é, não do que a gente muitas vezes fantasia ser. Porque às vezes também não dá certo, né? Pegando esse gancho aí, porque naquele momento a gente colocou um degrau muito alto que naquele momento não é que a gente não possa alcançar, mas é aquela questão de degrau por degrau até a gente alcançar aonde a gente quer. Quando a gente vai para uma questão vamos pensar em uma escada, ou então que a gente quer ir para a gente está em um prédio e a gente quer subir até o 10º andar. Para poder subir até o 10º andar, a gente precisa pegar o quê? O elevador. E o elevador vai fazer o quê? Ou escada, né? Mas vamos lá, 10º andar, vamos de elevador, né? Porque a escada, né? Haja malhação aí para gente subir essas escadas. Mas enfim. Então, às vezes, nós queremos, né, subir como se fosse assim, ó, né? Sem passar pelo processo, sem passar pelas etapas. Então, a gente precisa também suportar o processo, né? Mas suportar não no sentido de dor pela dor, no sentido ruim, não. É o processo que vai nos fazer pessoas melhores. E que a gente vai, quando a gente passa pelo processo, quando a gente chega lá, a gente chega preparada. E quando a gente vai de paraquedas, né, a gente não consegue lidar com toda aquela questão. Eu estava até vendo, né, essa repercussão que está tendo aí com relação ao Davi, né, vamos dizer assim, do Big Brother, ele falando que entrou de um jeito, né, quando saiu ali depois de 3 meses, né, então ele, o que é isso que está acontecendo, né? Então, às vezes, realmente, né, por quê? Porque foi muito abrupto, né, a transformação, a mudança da vida dele. Ele falou, né, de R$0 na conta para não sei quantos dígitos. Então, é isso. Então, o processo vai nos ajudar a gente lidar com mais tranquilidade, né? E suportar ali aquele caminho. E a gente também precisa, né? Traz aqui também que compreender como o autoconceito se forma e se desenvolve, né? É crucial para entender o comportamento, né? E essa questão do bem-estar, né? Então, quando a gente entende esse processo, quando a gente entende como é que se forma o autoconceito, como ele se desenvolve a partir de nós, fica mais fácil também da gente ter esse bem-estar, essa qualidade de vida, para que a gente possa viver uma vida descomplicada, leve e autêntica, né? O meu trabalho hoje é em prol disso, né? Que a gente descomplique a nossa vida e que a gente possa viver justamente de uma forma mais leve, porque às vezes a gente vai colocando pesos desnecessários, né, sobre nós, e aí a gente vai complicando a nossa vida, a gente vai trazendo mais peso, e aí a gente vive uma vida que a gente vai ver, essa vida é minha? Né? Faz sentido o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo? Então é isso, maravilhosas. É isso que eu tenho para falar para vocês. Faz sentido o que eu falei hoje aqui. Então, hoje a gente trabalhou, né, esse construto da autoestima, né, como ela é construída, sobre esse olhar aí de Carl Rogers, né, que eu trouxe esse conceito para vocês, trazendo justamente como o autoconceito, essa autoimagem, ela é construída. E nessa perspectiva, né, a gente entende que as nossas crenças, os nossos valores, os nossos pensamentos tem muito a ver com a imagem que a gente forma de si. E essa imagem, muitas vezes, é distorcida da realidade. A gente tem uma percepção errônea da nossa própria pessoa. Então, a gente precisa trazer luz. E essa luz é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente entende que a gente tem pontos negativos e pontos positivos, aqueles negativos a gente pode olhar como algo melhor, para melhorar, na verdade, né? E os pontos positivos é aquilo que a gente vai ver. Olha, eu sei fazer isso muito bem feito, é a minha habilidade, é o meu ponto forte, então eu também posso trazer aí o meu trabalho nessa perspectiva,
eu posso ajudar pessoas nessa perspectiva, porque é isso que eu tenho de fortaleza, é isso que eu posso entregar para o mundo. E aquilo que eu tenho dificuldade, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar melhorar, a gente vai aprimorar. E tem coisas também que a gente não precisa insistir, né? Tem coisas que a gente realmente, né, não vale a pena insistir, é um ponto negativo, mas que não, né, não vale a pena a gente insistir e querer aprimorar, já que é algo ali que realmente não faz sentido nenhum e tá tudo certo, tá? Autocompaixão. E a gente vai estar conversando mais vezes aqui com vocês sobre esses temas. A gente vai também estar trabalhando agora alguns temas voltados também específicos para as mulheres, né? Mães, porque agora a gente já entrou aí no mês de maio. Então eu também estou atenta a essa questão. Inclusive estou buscando fazer aí na próxima semana lives, né? Para trabalhar temas voltados também para as mulheres, em específico as mulheres mães, né? Não que o conteúdo não vai ser útil também para outras mulheres, né? Mas eu vou estar voltando mais por conta do mês das mulheres ou mês das mães, né? E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida do que a gente conversou? Porque a gente já vai estar finalizando aqui esse momento. Alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa, aqui é o bate-papo com a psicoterapeuta de mulheres, Ana Amélia Sobral, tá? Eu parei aqui, estava estudando aqui, trouxe até alguns rascunhos dos meus estudos, né? E estava me debruçando aqui com relação à mentoria, com relação ao programa Mulher Mais, e aí trouxe algumas reflexões, né? Trocando em miúdos, porque a gente pega o saber científico e troca em miúdos para que vocês possam entender de fato, né? Porque às vezes o científico é uma linguagem muito técnica, né? E aí eu quero saber se vocês entenderam aí, quando eu tentei trazer para o miúdo, para que vocês pudessem entender. E aí ficou claro, vocês entenderam o que eu trouxe para vocês? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Ah, maravilha. Você estava aqui desde o início, então você acompanhou todo o meu raciocínio. E é isso, tá? Vocês podem também me procurar no privado, se precisarem. Eu sou psicóloga, hoje eu atendo especificamente mulheres. Então, eu estou hoje me aprofundando nesse universo feminino. E eu já entendi que é isso que eu quero para minha vida, é o meu propósito, né? Então hoje o meu trabalho é pautado em conduzir as mulheres para esse domínio próprio, né? Para essa aceitação de si mesma, para que as mulheres possam descomplicar, né? Viver uma vida descomplicada, uma vida leve e autêntica. Nada melhor do que a gente ter uma leveza na vida, porque isso traz equilíbrio, isso traz bem-estar, isso traz qualidade de vida, né? Às vezes a gente quer viver uma vida longa, uma vida longínqua, né? Assim, sei lá, viver muitos anos. Mas atrelado a isso, a gente precisa também ter qualidade de vida, né? Para a gente ter autonomia, ter independência. O que adianta a gente viver muito, né? E eu não vou nem trazer aqui a questão do físico, porque às vezes as pessoas vivem muito mais ali vegetativa, né? Sem autonomia. Eu falo no sentido mesmo da mente, né? Para que vocês possam realmente ter essa leveza para quando vocês estiverem aí na terceira idade, né? Uma vida aí mais longa, mas uma vida também leve, tranquila, para que possa fluir os pensamentos, né? Positivos, que essa crença que muitas vezes a gente tem, que traz para a gente um certo travamento, um certo bloqueio, que a gente possa entender que é muito possível desbloquear. E como a gente falou aqui, romper. Não foi isso? Romper. Então é isso, minhas queridas. Na próxima semana vou estar novamente aqui para a gente estar batendo esse papo com a terapeuta de mulheres, Ana Amélia Sobral, que hoje é uma psicóloga especializada
né, em atender mulheres. Quero chegar em forma aos 100 anos. Você vai chegar com certeza. Maravilhosa, aí corre, né? Tem uma mente assim, eu conheço de perto, uma mente super leve, super agradável. E é isso, né? E a alma de criança, no sentido da leveza, no sentido mesmo da vitalidade, é bem interessante. E é isso, é mulheres inspirando outras mulheres, né? Porque é assim, né? É assim, uma inspirando a outra, uma ajudando a outra, né? E é isso. Então, o físico também é importante. Eu agora também não abro mão da minha atividade física, de fazer minha rotina. Eu já coloquei 3 vezes por semana, eu estou lá fazendo a minha musculação, porque a gente realmente precisa envelhecer mais com qualidade, né? Não adianta envelhecer de qualquer jeito. A gente precisa realmente ter qualidade de vida. E o meu propósito é justamente esse, tá bom? Beijos! E até breve. Tchau, tchau!